Bem, galera, o Papo Cabeça de hoje vai trazer aqui um assunto bem interessante. Nós vamos conversar com o pediatra e neurologista do Instituto Neurosaber, é o Clay Brites, sobre este assunto que muitas pessoas desconhecem, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo na infância. Então, ele já está na linha, vamos lá. Oi, doutor Clay, boa tarde, tudo bem? Olá. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional Amazônia. É um prazer estar aqui com vocês no Papo Cabeça. Que maravilha! Olha só, doutor Clay, vamos explicar para os nossos ouvintes o que se trata exatamente, o que é o TOC na infância? Olha, o TOC, no geral, é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos anormais, pensamentos que não condizem com a realidade, mas que induzem a pessoa a fazer determinadas coisas para que ela se sinta bem, para que ela possa se sentir relaxada. Então, por exemplo, o indivíduo põe na cabeça que se ele não girar a chave ao fechar a porta 5 vezes, ele vai ficar doente. Nossa! Então, ele faz julgamentos estranhos associados a determinadas atitudes, esses pensamentos vêm na cabeça e a pessoa tem que fazer. A mesma coisa, a mania de limpeza, a mania de organização, formas muito rígidas de fazer determinadas coisas, porque se a pessoa fizer diferente, ela acha que vai dar tudo errado e ela vai fracassar ou ela vai ter problemas na sua vida. A compulsão é o ato motor repetitivo. O indivíduo tem que, vamos dizer, assoviar 5 vezes, ou ele tem que fazer atitudes motoras repetitivas de uma forma totalmente ritualística, aquele ritual, para que o indivíduo consiga se sentir bem. Então, no geral, é um transtorno que gera ansiedade, gera preocupação excessiva. E na infância, esse transtorno pode ocorrer em 0,7% das crianças. São crianças muito ansiosas, extremamente preocupadas, costumam ter um excessivo senso de responsabilidade, costumam gastar de forma excessiva produtos de limpeza, porque acham que nunca estão limpas totalmente. Tem rituais de organização, limpeza. Na escola, essas crianças costumam fazer buracos no caderno, tanto apagar e fazer de novo para que fique perfeito. Nossa, doutor. Elas têm uma tendência a arrumar de forma super excessiva e repetitiva os brinquedos. Costumam ter pensamentos ruins, negativos, porque acham que tudo que faz não é o suficiente. Imagina o sofrimento de uma criança dessa. Com certeza. E o TOC tem uma idade para começar, doutor Clay? Olha, normalmente, na infância, costuma começar entre os 5 aos 10 anos. E antes dos 10 anos, quando esse quadro começa, as estatísticas mostram que costuma ser mais grave. E quanto mais cedo, pior. Por outro lado, se o diagnóstico for feito cedo, essa criança tem muito mais condições de um tratamento precoce, trazer bons resultados e ela não ter a sua vida na adolescência, na fase adulta, mais ainda prejudicada ou comprometida por causa dessas obsessões ou dessas compulsões. Então o TOC ele pode prejudicar essa criança na adolescência ou na fase adulta? Pode, principalmente porque leva a um imenso sofrimento, faz cair o seu rendimento na escola. Essas crianças passam a ter problemas de socialização, elas passam a não ser muito bem aceitas, ou elas próprias não se sentem aceitas. E prejudica o aprendizado, não é isso, doutor Clay? Prejudica o aprendizado. Geralmente esses jovens são desatentos, distraídos, têm baixo rendimento, ou devido aos seus pensamentos altamente obsessivos, eles passam a se preocupar com esses pensamentos e não prestam atenção na aula. Elas deixam de fazer coisas importantes, né, para ficar imersas nessas situações que o senhor comentou aqui, não é isso, doutor Clay? E é um quadro muito genético. Geralmente tem mais casos na família, tem histórico familiar. Então é hereditário, é isso? Na grande maioria dos casos, o transtorno é hereditário. Nossa, e como detectar exatamente, doutor Clay? Então, uma criança que apresenta-se extremamente ansiosa, que tem uma excessiva atitude de organização, de limpeza, de simetria, aquela criança que tem, você vê que ela é novinha, mas ela tem preocupações muito de adulto. E
ela costuma ter uma atitude, é uma criança muito irritada, chorona, costuma ser uma criança muito medrosa, tende a não querer fazer muitas amizades, tem uma certa tendência ao isolamento, e é uma criança que costuma ter esses comportamentos obsessivos e compulsivos, como, por exemplo, associar determinada ação com determinado objeto. Ou seja, eu só entro no banheiro para tomar banho se aquela boneca que eu tenho entrar, senão eu não vou. Então passa a fazer associações com objetos, associações com rituais, e elas acabam não fazendo determinadas coisas se aqueles rituais não forem cumpridos. Uma criança com esses sinais, com esses sintomas, deve levantar a suspeita de transtorno obsessivo e compulsivo. Mas um dos problemas é fazer essa identificação corretamente, não é isso? Exatamente. Como se dá, então, essa identificação? Então, o transtorno obsessivo compulsivo não tem exames de sangue, não tem exames de imagem, como tomografia ou ressonância, não existem exames que apareça o problema. É a avaliação clínica que é importante. Então, o pediatra ou o clínico do PSF, né, aquele médico que faz a triagem ou que atende no programa Saúde da Família ou nos pronto-atendimentos eventuais, a mãe leva e relata esses sinais, esses sintomas, esse sofrimento, essa dificuldade comportamental. Esse profissional deve encaminhar essa criança para um neurologista infantil ou para um psiquiatra infantil para o devido tratamento. E qual é o tratamento, então, Dr. Clay? O tratamento envolve duas estratégias principais. A primeira é a medicação, que é fundamental para reduzir essa ansiedade, esses rituais, para reduzir esses pensamentos, reduzir a sensação de insegurança e, associado a isso, psicoterapia, principalmente terapia comportamental, para trabalhar exatamente a redução desses rituais, formas racionais, formas planejadas de redução desses pensamentos, dessas atitudes compulsivas. Mas a medicação tem que entrar, é isso? Isso, a medicação é importante para ajudar essa criança a reduzir esses pensamentos. Vai ajudar ela a se organizar mais, a reduzir a sua ansiedade. Ela vai conseguir dar mais conta de atividades do cotidiano sem que esses rituais interfiram. Ela vai passar a ser mais aceita pela sua família e pelos seus amigos na escola. Muito bem. Mas, assim, é importante que haja um acompanhamento de um especialista para realmente diagnosticar e realmente ter o tratamento, porque muitas vezes as pessoas podem confundir e acabam falando que a criança tem toque, que o adolescente tem toque, não é isso, Dr. Clay? Isso, e julgar não resolve a questão. O importante é detectar e encaminhar para fazer uma avaliação bem feita. Isso aí. Ainda mais que são sintomas muito parecidos, né? Muitas vezes a gente não percebe exatamente, né? E que se trata disso, né, doutor? Exatamente. É muito difícil. Quando o profissional ou as pessoas em geral não têm o hábito de observar comportamentos normais da infância, em detrimento dos comportamentos anormais da infância, as pessoas muitas vezes não sabem separar o que é algo que não preocupa de algo que é extremamente preocupante. Certo. E, doutor Clay, o toque tem cura? Olha, na grande maioria das vezes a criança tende a evoluir no futuro com um transtorno de ansiedade ou um comportamento muito excessivamente organizado ou com uma certa mania de limpeza, mas controlável. Se você faz a intervenção cedo, se você ajuda essa criança logo cedo a reduzir todos os sinais, a melhorar a evolução dela logo cedo, a chance é que o toque fique mínimo ou desapareça com o passar do tempo. É isso aí, olha. Porque ninguém quer viver isso, né, doutor Clay? Por exemplo, como o senhor falou, fechar a porta 5 vezes. Imagina, é uma situação que você fica refém, né, de que você não consegue viver uma vida livre. Você acha toda hora que tem alguém te querendo fazer mal, mais ou menos por esse caminho, né, doutor Clay? Exatamente. Por isso mesmo que tem que tratar. Porque é um conjunto de características que fazem o indivíduo não conseguir domar as suas ações no cotidiano. E se perde nesses rituais, se perde nesses comportamentos repetitivos. Certo. E quais dicas o senhor pode passar aqui para os pais que descobrem que tem um filho ou um parente com toque, doutor Clay? Então, a primeira coisa é dizer para a criança
que tem esses pensamentos, que tem essas manias, dizer para essa criança que todo mundo passa por sofrimentos parecidos, que todo mundo não fica abrindo e fechando as coisas 5, 6 vezes e não acontece nada. A criança tem que, aos poucos, ir aprendendo que esses comportamentos, essas manias, essas obsessões, não causam problema para ninguém, para nenhuma outra pessoa. Comparando, então, com outras pessoas, a criança vai vendo que se não acontece com as outras crianças, isso não vai acontecer com ela. Os pais não devem reforçar essas atitudes compulsivas, esses pensamentos obsessivos. Devem trabalhar com a criança a ideia de que isso que ela está sentindo não vai levar a nenhum problema. E durante o tratamento, quando tem essas conversas com o pediatra, a família também tem que estar envolvida, não é isso, doutor Clay? Com certeza. A participação no tratamento é fundamental. Tanto que a terapia comportamental, esse tipo de terapia psicológica, exige a ampla participação da família e da escola. A escola também tem que se envolver, então. A escola também tem que se envolver, né? Os professores precisam ser treinados a lidar com crianças que apresentam esses transtornos. Que é o mais difícil, né, doutor Clay? Exato. A gente chama isso de psicoeducação. Graças a Deus, vários veículos, inclusive a Neurosaber, têm buscado deixar à disposição de profissionais de saúde e educação, de pais e professores, informações acerca de como conduzir as mais diversas condições de problemas de desenvolvimento e comportamento na infância. E o professor precisa procurar essas informações. Isso faz parte da sua atualização. Então acredita aí que é fundamental que cada vez mais as pessoas e os profissionais, como o senhor falou, né, saibam mais sobre o toque para saber tratar desse transtorno com uma forma, sem causar prejuízo aos indivíduos e seus familiares. É por aí, isso, né, doutor Clay? É por aí mesmo. Que bom. Doutor Clay, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Olha, é muito importante sempre observar o desenvolvimento e o comportamento de uma criança. Conhecer o que é normal para poder discernir e identificar aquilo que não é normal. Todos os pais devem estar envolvidos nisso, e especialmente os profissionais de saúde e educação. E eu espero que vocês possam cada vez mais estar se atualizando para que menos crianças sofram por tanto tempo desses transtornos que devem ser identificados o mais cedo possível. Tá ok, então, doutor Clay, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço muito à rádio por essa oportunidade e um grande abraço aos ouvintes. Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde. Então foi isso, gente. Eu conversei com o Dr. Clay Brites, ele é pediatra e neurologista infantil do Instituto Neurosaber, e nós falamos aqui sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo na infância.